Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. Prazer imenso ter você por aqui. Vamos continuar falando sobre psicologia social, vamos continuar falando sobre o animal social. Lembrando que se você está aqui de paraquedas, a gente está no capítulo 2, né? Então se você chegou aqui do nada, tem uma playlist aqui abaixo que eu vou deixar na descrição, você pode assistir na íntegra, tá? Mas você também pode assistir essa aula agora e depois você vai assistir na ordem, porque também a gente está fazendo de uma forma que você não necessariamente precise assistir na ordem para entender esta aula especificamente. Então você pode assistir, fique à vontade para ficar até o fim, e depois você clica na playlist, porque realmente, assim, acho que eu já falei aqui no canal em alguns vídeos, né? Acho que todo mundo deveria ler esse livro. E aí tem uma questão, porque a gente articula as ideias muitas vezes com ideias que eu vou tendo enquanto eu vou lendo. Então essas ideias e esses exemplos não necessariamente estarão no livro. Em alguns momentos a gente fala sobre alguns exemplos do livro, mas em outros exemplos eu vou trazendo a minha percepção cotidiana e tal. Então, enfim, a ideia é que a gente faça a leitura em conjunto. É realmente um livro para você ter, é um livro de cabeceira. É um livro para você ter e lê-lo frequentemente, né? Não vou dizer uma vez por ano, mas assim, de tempos em tempos você pegar ele, dar uma lida e tal, realmente é um livro que faz a diferença. Então hoje a gente vai falar sobre a questão da fascinação por pessoas, né? Psicologia social que a gente está falando aqui. Por que que o cérebro humano, quando ele evoluiu, né? Ele se tornou um cérebro social. Por que que a gente é fascinado? Como é que a gente é fascinado por pessoas, né? A tendência humana de interpretar o mundo em termos sociais. Vamos falar sobre a criação automática de histórias, a mente vagante e a rede de modo padrão. Histórias facilitam a memória e aplicações práticas. Então vamos por partes, né? Essa questão da fascinação por pessoas, nesse trecho do livro, por exemplo, os autores eles começam a falar, né, que já faz algum tempo que é perceptível o quanto que seres humanos se interessam pela vida de outras pessoas, né? Então, veja, a questão da fofoca, né? Ou mexerico, dependendo de onde você estiver. Falar da vida do outro, né? É uma coisa que interessa muita gente. Isso daí, às vezes, toma o tempo de vida. Se você deixar, algumas pessoas passam o dia todo falando das outras. O porquê que existe esse interesse? Óbvio que a gente teria várias explicações, inclusive do ponto de vista psicanalítico, mecanismos de defesa e por aí vai. Mas como a gente está tratando aqui de psicologia social, né? Entende-se que naturalmente o nosso cérebro evoluiu de tal forma a se interessar pela vida dos outros. A citar como exemplo, o livro ele cita que lá nos Estados Unidos, né, tem um grande sucesso da revista People, mas aqui no Brasil a gente pode falar sobre revistas como Caras, né? Ou seja, revistas de celebridades, sites de celebridades. A gente tem a questão do Léo Dias aí, que não é só ele, mas enfim, várias outras pessoas também, né? Eu esqueci até o nome de um rapaz, que era um Nelson Rubens, né? Programas na parte da tarde que falam sobre a vida de famosos. Por que que esses programas dão tanta audiência, né? Porque as pessoas são interessadas e fascinadas pela história de vida de outras pessoas. Essa seria uma das explicações a partir da psicologia social. Mesmo sem você ter uma relação pessoal com a pessoa, sem você conhecer ela, sem você conviver com ela, você tem uma tendência a se envolver com a história da vida dessa celebridade. Só para você ter uma ideia, o próprio Léo Dias, ele usa uma estratégia que é basicamente o seguinte: ele recebe toda a informação, mas ele não solta toda a informação de uma vez. Ele vai soltando aos poucos, porque isso cria uma ideia de storytelling, de uma história que está sendo contada. Então, além de prender a atenção das pessoas, por que prende a atenção? Porque é uma história sendo contada, fala da vida de outras pessoas, que naturalmente o nosso cérebro ele tem esse interesse, ele é fascinado por pessoas. Então, o Léo Dias é um exemplo claro. Se você pegar o Instagram do Léo Dias, você vai ver. Pega o Instagram dele, faz esse exercício depois que você assistir essas aulas, dá uma olhada e você vai perceber que ele solta as matérias aos pouquinhos. Muitas vezes ele já tem aquela matéria toda, mas ele desmembra aquelas matérias de forma a que ela possa parecer uma história que está sendo contada e tá sendo desdobrada naquele exato momento, e ele vai soltando isso aos poucos para dar uma ideia de storytelling, né? Então é uma estratégia, não é simplesmente um cara
que fala sobre a vida dos outros, né? É um cara que pegou o time do negócio, mesmo provavelmente... Caramba, passou... Eu não vou interromper essa gravação aqui não, passou uma moto fazendo barulho muito alto aqui, mas vamos voltar à questão. Mesmo... provavelmente ele não estudou a questão da psicologia social, não sei. Mas de alguma forma eu acho que ele entendeu como é que funciona o cérebro humano, pelo menos referente a isso, né? Nós temos o caso, por exemplo, da Lady Di, né? Que faleceu. Teoricamente ali uma das explicações seria que ela estaria fugindo de paparazzos. Por que que os paparazzos existem? Por que que o sucesso, por exemplo, pessoas seguem no Instagram e acompanham os stories. O nome já tem lá, stories, né? São as histórias, por exemplo, do que está acontecendo no dia a dia. As pessoas são muito interessadas por isso, né? A gente tem uma tendência também humana a interpretar o mundo em termos sociais, que é esse segundo tópico aí que a gente está apresentando na tela. Então, o que se observa, né? A psicologia social observou que é muito comum pessoas dizerem que viram rostos humanos em alguma parede, por exemplo, né? Ou alguma pedra que parece um rosto humano. Ou numa nuvem, por exemplo. Essa seria, a partir da psicologia social, uma explicação seria, a gente encontra rostos humanos que é como se a nossa mente estivesse buscando sempre uma conexão com o ser humano, né? Então, você vê um determinado... Outro dia, a minha esposa, ela colocou um fone de ouvido, daquele, não é fone de celular, tipo, que é aquele fiozinho, não. É um fone de ouvido, daquele que vai de um lado a outro, né, que sobe pela cabeça, que eu esqueci como é o nome. O pessoal usa muito para correr e tal. Não é o fone do fio, né? Inclusive é um fone Bluetooth. Aí tinha um prego perto da cama, ela colocou lá, fica como se fosse um formato de uma cabeça. Assim que eu me acordei de noite, eu pensei que era o rosto de uma pessoa, né? Então, assim, o nosso cérebro, ele tem realmente essa tendência de enxergar, inclusive algumas pessoas vão dizer que enxergaram a Virgem Maria e tal, e a gente não está pondo aqui essas questões à prova, nem duvidando disso, a gente está trazendo apenas uma explicação o máximo imparcial possível de como é que a psicologia social percebe essas questões. Então, por exemplo, teve um estudo, né, o livro vai dizer, que estudantes, por exemplo, foram 32 ou 34 estudantes, eles tiveram que ficar na frente de uma tela e eles viram formas geométricas, né, tipo assim, um triângulo que entrava num retângulo e depois se tornava um círculo, por exemplo, e depois se tornava um hexágono, ou seja, figuras geométricas que se misturavam de forma completamente aleatória. Ou seja, o que um viu, o outro não viu. Viu movimentos completamente aleatórios e completamente diferentes, tá? Então, cada uma das 32 ou 34 pessoas viram imagens diferentes. Apenas uma dessas pessoas descreveu que tinha visto formas geométricas que estavam se misturando. Todo o resto acabou contando uma história. Olha, essa figura me pareceu um ser humano que se apaixonou por outra e tal. Então você tem ali a junção dos dois, e eles se casaram. Então as histórias eram mais ou menos nesse sentido, tá? O que é que eu estou querendo falar aqui? O que é que o livro está querendo falar? O livro fala sobre essa questão. Por exemplo, quando você vê uma história entre seres humanos a partir de figuras geométricas, né? É uma coisa quase que, uma experiência quase que psicodélica. Mais uma vez o nosso cérebro falando pra gente, eu preciso entrar em contato com pessoas. Cada vez mais a gente vai ter pessoas adoecendo pela questão do isolamento, né? O isolamento social e tal. Então isso é completamente adoecedor. Cada vez mais você afasta as pessoas com questão de tecnologia, por mais que você faça videochamada, mas não é a mesma coisa que estar próximo a outras pessoas. Existem inclusive até estudos que dizem que uma noite de reunião com amigos que você gosta, muitas vezes gera mais dopamina, ou seja, neurotransmissor ligado a prazer, do que você comprar um carro 0 km, tá? Então, é só pra você ter uma ideia como a gente realmente... isso não tá no livro, eu tô trazendo... Quem tá acompanhando já sabe que eu tô trazendo outras contribuições aqui também, tá? Então, na verdade, assim, o cérebro da gente já é comprovado, ele é um cérebro social. Ele evoluiu para ser um cérebro social. E aí, falando sobre o terceiro tópico, que é a questão da criação automática de histórias, que está aí na tua tela, né?
A gente já falou sobre as pessoas que criaram as histórias automaticamente, mas também a gente pode atribuir a forma como a gente lida, muitas vezes, como se fosse um ser humano, né? A questão da Siri, da Alexa, ou até um objeto mesmo que a gente gosta, uma criança quando gosta de um boneco. A gente tem uma tendência natural desde pequeno a tratar como ser humano aquilo que na verdade não é ser humano. Inclusive a gente poderia incluir pets aí, né, que nos trazem muito amor, muito carinho e tal. Mas de certa forma são pets, tá? E aí a gente, algumas pessoas obviamente vão discordar disso que eu estou falando aqui, mas existe meio que uma idolatria pet hoje em dia. Você vê um filme, você vê uma pessoa morrendo, não mexe mais com o ser humano, mas você vê um animal morrendo, as pessoas realmente ficam muito comovidas. Hollywood já percebeu isso, né? Coloca várias cenas de animais e tal. Então isso mexe muito com as pessoas, né? Porque quando a gente se relaciona com pets, muitas vezes a gente humaniza os pets. E eu não estou dizendo que isso seja uma coisa ruim. Estou dizendo que o exagero disso pode ser uma coisa ruim para a pessoa, mas isso seria uma outra discussão. O que para a gente é importante aqui é que a gente acaba tratando, por exemplo, a Alexa ou um boneco como seres humanos, muitas vezes, dependendo da idade que a gente esteja. Isso aí também é mais uma prova de que nosso cérebro ele é social. Agora, o nosso cérebro, a nossa mente, quando ela não está focada em uma tarefa específica, por exemplo, estou gravando um vídeo aqui, eu estou focando numa tarefa específica. Mas se eu parar de gravar o vídeo aqui, for deitar a minha cabecinha ali no travesseiro, me organizar para dormir, estou gravando esse vídeo de noite, daqui a pouco eu vou dormir, depois de gravar o segundo, né? Provavelmente eu vou entrar, vão surgir alguns pensamentos na minha cabeça, né? Esses pensamentos, eles vão estar provavelmente ligados a pessoas. Então, situações de conflitos, né? Situações conflituosas, lembranças, fantasias sobre algumas pessoas. O seu cérebro ele pode se ligar à questão de desejos, por exemplo, no cunho sexual e tal, mas é sempre ligado à interação com outro ser humano. Em alguns momentos a gente tem um boleto para pagar e a gente vê o que é que a gente vai fazer amanhã e tal. Só que se você parar para pensar, em última instância, você vai acabar encontrando uma associação com o ser humano. É uma folha de pagamento que eu tenho e tal. Tem sempre uma ligação, na maioria das vezes, vamos dizer assim, é uma ligação com seres humanos, né? Mais uma vez mostrando que a nossa mente ela tem essa tendência a interagir com seres humanos. E aí tem uma questão, porque o livro vai dizer que existe uma rede de modo padrão, né, da nossa mente, quando ela está descansando, por exemplo. Essa rede de modo padrão, ela nos leva a pensar na nossa interação com seres humanos. Isso seria mais uma prova da nossa inclinação social, a inclinação que a gente tem de entrar em contato com pessoas, né? Houve um experimento que foi feito que era basicamente o seguinte: dividiram um grupo de pessoas, né, em dois, tá? Dois grupos de pessoas, eles não tiveram contato entre si. Então o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o primeiro grupo e disseram o seguinte: esse experimento foi feito inclusive por um rapaz chamado David Hamilton, né? Pegaram esse primeiro grupo e era um grupo de estudantes e disseram o seguinte: olha, eu vou lhe dar algumas características comportamentais de uma pessoa, certo? Essa pessoa é assim, essa pessoa tem esse comportamento, essa pessoa deseja isso, aquilo e tal. E o que é que eu quero testar aqui? Eu quero testar a sua memória. Eu quero testar se você é bom de memória, tá? Então, quais são os comportamentos dessa pessoa? Ela é assim, ela age dessa forma e tal, e tal, e tal, e tal. Eles pegaram o segundo grupo e fizeram a mesma coisa, só que ao invés de dizer que eles estavam querendo testar a memória desse grupo, o que eles disseram foi: eu quero que vocês, a partir das características que é apresentado, eu quero que vocês me digam quem seria essa pessoa, qual seria o comportamento dela, qual seria o suposto nome, onde é que ela mora, qual é o estilo de vida dela. Então, ali no segundo grupo não seria mais a memória. Eles queriam, na verdade, criar um envolvimento dos estudantes com essa pessoa sem eles perceberem. E aí pegaram os dois grupos e disseram as mesmas características. O primeiro grupo
não foi tão eficaz quanto o segundo grupo, porque o segundo grupo ele se envolveu com a história dessas pessoas, construiu a própria história na cabeça e a partir de suas próprias teorias eles conseguiam lembrar muito mais dos comportamentos que eram apresentados. O que mais uma vez prova que a gente se envolve muito com a história de vida de outras pessoas. E aí o livro oferece a questão da aplicação prática, né? Se você é um vendedor, se você precisa motivar um filho, precisa motivar uma esposa, sei lá, se você vai dar uma palestra, se você tem que ensinar alguém, é um professor e tal. Toda vez que você conta uma história, você prende a atenção das pessoas. Eu já dei algumas palestras, né? E eu sempre gosto de inserir histórias. Geralmente eu falo sobre minhas histórias, geralmente são histórias engraçadas, histórias de situações onde eu fui muito paspalhão e tal, mas é impressionante como você vê que pessoas, elas gostam de escutar histórias. Elas gostam de escutar histórias. Se você, por um acaso, for dar uma palestra ou for dar uma aula, faça esse teste, inicie ou coloque no meio com uma história. Se puder, coloque no final uma história. Você vai perceber que isso fascina o ser humano, porque o nosso cérebro é um cérebro social. Inclusive, se você for um vendedor, por exemplo, você pode também criar um storytelling. Você pode criar uma história, sabe? Tipo, alguém vai, sei lá, eu sou um vendedor de um carro e tal. E aí, se eu quiser que a pessoa preste atenção em mim, né, eu posso contar a história de que, olha, isso que você está falando me lembrou de uma vez onde eu tive um problema nesse sentido e eu tinha saído e tinha acontecido isso comigo e tal, e eu peguei esse carro aqui que você está falando e eu tive esse problema no meio da estrada, no meio do nada e tal, não sei o quê. Então, é por isso que eu não aconselho. Eu aconselho esse carro aqui que você tá vendo agora, né? Ou seja, você está contando uma história, você está prendendo a atenção da pessoa. Isso, de fato, é porque o nosso cérebro ele tem essa evolução e a evolução faz com que a gente tenha uma tendência a sermos, né, seres sociais. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um forte abraço. Se inscreve no nosso canal. Não se esqueça da playlist aqui abaixo, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você gosta, quem você acha que gosta desse assunto. E eu vou deixar a playlist aqui, eu vou deixar o card da playlist aqui para você clicar, tá? E aí, neste caso, eu espero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.